Você está sentado no sofá. É sábado à noite. Você acabou de assistir ao mesmo vídeo de um gato caindo numa piscina inflável pela 40ª vez e está se perguntando quando sua vida tomou esse rumo. Seu celular vibra. É mais uma mensagem de alguém que quer apenas 5 minutos do seu tempo. 5 minutos que se transformam em 2 horas de desabafo emocional gratuito, porque você, meu caro amigo, tem essa cara que grita: conte-me sobre seus traumas, é para isso que eu estou aqui. Você não pediu por isso, você não se ofereceu para ser o terapeuta gratuito da humanidade. E então, aqui está você, mais uma vez, se perguntando como diabos foi parar nessa situação de novo. Pela 5ª vez, com a 5ª pessoa diferente. E Carl Jung, aquele velho psicólogo suíço obcecado por símbolos e pelo inconsciente coletivo, tinha tudo explicado. Ele entendia que pessoas como você, que sentem demais, que percebem demais, que dolam demais, passam por 4 estágios precisos quando encontram alguém que absorve energia como um aspirador de pó industrial absorve um tapete persa. 4 estágios que começam com inocência absoluta e culminam em algo perigosamente próximo de um superpoder. Mas é o 2º estágio que destrói você, aquele que reduz você a uma pasta psicológica, e se você o superar, torna-se praticamente indestrutível. Mas vamos por partes. Se você também tem esse olhar de me conte sobre seus traumas, escreva "Eu atraio" aqueles que precisam de cura nos comentários e inscreva-se no canal. Primeira fase: a armadilha da luz. Você nasceu assim. Com isso, dentro de você, essa sensibilidade aguçada que te faz chorar com comerciais de biscoito e te dá náuseas quando vê alguém comendo sozinho no refeitório. Quando criança, você era quem consolava os outros quando choravam, quem não suportava ver ninguém excluído do grupo, quem sentia dor física ao presenciar uma injustiça, por menor que fosse. Jung chamou isso de libido excessiva. Não esse tipo de libido no sentido de força vital. Você tem demais para uma pessoa só, e então transborda como uma fonte que não consegue conter a água. As pessoas te sentem. Elas não entendem porquê, mas se sentem seguras perto de você. Mesmo antes de te conhecerem, mesmo antes de você abrir a boca. É como se você enviasse um sinal invisível que diz: aqui você pode ter paz, aqui ninguém te julga. E isso é lindo, até que a pessoa errada apareça. Porque veja bem, sua luz não atrai apenas borboletas e cervos, ela também atrai vampiros, aqueles que Jung chamou de personalidades sedentas de poder. Aqueles que operam segundo uma lógica precisa, onde a luz eu a tomo, onde a generosidade eu a exploro, onde a luz eu a extingo para me sentir menos vazio. E você, com esse seu olhar de me ajude a organizar sua vida, se torna o alvo perfeito. O vampiro estuda você. Você não percebe, mas ele está catalogando você. Ele observa como você reage a histórias tristes, como se comporta quando alguém finge ser vulnerável, o quanto você está disposto a dar antes que ele comece a fazer perguntas. Ele não está se apaixonando por você, ele está avaliando suas fraquezas. Ele está mapeando o território como um general antes de uma invasão, aprendendo quais botões apertar para fazer você se sentir especial, quais cordas puxar para fazer você se sentir necessário, quais feridas tocar para fazer você se sentir culpado. E você não reconhece isso como predação, porque se sente importante como se, finalmente, fosse a única pessoa que realmente entende, a única que enxerga além da máscara. Jung disse: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas nesse estágio, você não está se tornando você mesma, mas sim o que eles precisam que você seja. A 2ª fase: a extração da alma. Se a primeira é a armadilha, a 2ª é o moedor de carne. Jung observou que certas pessoas não querem apenas o seu amor, elas querem consumir toda a sua energia psíquica, elas querem absorvê-lo como um buraco negro absorvendo matéria. E aqui começa a verdadeira guerra psicológica. Jung escreveu: o encontro de 2 personalidades é como o contato de 2 substâncias químicas. Se houver uma reação, ambas se transformam, mas com os vampiros, apenas você se transforma, e não para melhor. Você encolhe, eles crescem, como um balão inflado com o seu ar. Começa o que eu chamo
de bombardeio de projeções. Um ataque contínuo, no qual o vampiro projeta toda a sua vergonha, sua raiva, sua inadequação em você. De repente você, quem é sensível demais, carente demais, dramático demais, exagerado em tudo, eles reescrevem a história para fazer de você o problema em todos os conflitos. Aquela vez que você chorou, você estava histérica. Aquela vez que você pediu explicações, você estava paranoica. Aquela vez que você expressou uma necessidade, você era egoísta. E o mais sutil é o seguinte: seu dom natural, a capacidade de perceber as emoções dos outros, se torna uma arma contra você. Quando eles ficam com raiva, você se sente responsável pela raiva deles. Quando eles se distanciam, você se sente culpada pelo distanciamento. Quando eles te traem, você se pergunta o que fez para merecer isso. E Jung entendia isso como um processo de projeção da sombra. O vampiro não consegue encarar a própria escuridão, então a projeta em você. E como você é empática, absorve essa escuridão como se fosse sua. Você começa a acreditar na versão deles da realidade, aquela em que você é quem está quebrado e precisa ser consertado. A tortura psicológica dessa fase é que você é punida pelas qualidades que fazem de você uma boa pessoa. Sua compaixão é rotulada como fraqueza. Suas limitações são chamadas de egoísmo. Suas necessidades são descartadas como caprichos. Você é crucificada por ser autêntica. Então você começa a andar em ovos. Eles controlam constantemente seu humor, transformam você em 1000 versões diferentes de si mesmo para evitar a raiva deles. Seu sistema nervoso permanece ativo 24 horas por semana, tentando prever e evitar a próxima explosão emocional. E Jung observou que a exposição prolongada a esse tipo de abuso psicológico cria dissociação, fragmentação da alma. Partes de você hibernam para sobreviver. Você perde o contato com suas necessidades, com seus desejos, com sua verdade. Você se torna um fantasma, vagando pela sua própria vida. Terceira etapa: a noite escura da alma. Jung escreveu: disse que nenhuma árvore pode crescer até o céu a menos que suas raízes alcancem o inferno. A terceira etapa é a sua jornada para o inferno, o colapso total de tudo aquilo que você pensava saber sobre o amor, sobre si mesmo, sobre a própria realidade. Sua generosidade aparentemente ilimitada chega ao fundo do poço. Sua capacidade aparentemente infinita de compreensão atinge o seu limite. Sua capacidade de justificar o comportamento do outro finalmente desmorona sob o peso da verdade. Jung chamou este momento de a noite escura da alma, uma morte psicológica necessária que precede o renascimento. Mas nesse momento, você sente como se estivesse literalmente morrendo. Seu corpo começa a falhar, ansiedade, Depressão, doenças físicas, uma incapacidade total de funcionar. O vampiro muitas vezes intensifica o abuso durante essa etapa porque percebe que você está despertando. Ele lança o que eu chamo de campanha da colheita final. Uma mistura de falsas reconciliações e crueldade exacerbada, planejada para drenar cada gota de sua energia empática antes que você escape. Mas eis o que Jung entendeu e que a maioria das pessoas não entende. Esse colapso não é uma patologia, é uma necessidade psicológica. É a maneira que sua psique encontra de forçá-lo a confrontar a verdade que você vem evitando. Jung escreveu: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se a si mesmo completamente. No terceiro estágio, você é forçado a aceitar que participou da sua própria destruição. Você começa a questionar tudo. O relacionamento, sim, mas principalmente a si mesmo. Como eu permiti que isso acontecesse? Por que fiquei tanto tempo? O que há de errado comigo? Essas são as perguntas fundamentais que surgem durante o que Jung chamou de individuação, o processo doloroso, porém necessário, que leva à integridade psicológica. Este estágio frequentemente envolve confrontar sua sombra, não a deles, mas a sua própria. Você precisa encarar as partes de si mesma ou de si mesmo que permitiram que o abuso acontecesse. Sua necessidade de agradar a todos, seu medo de conflitos, seu vício em se sentir necessário. Jung entendia que a cura exige assumir a responsabilidade pela sua contribuição sem culpar os outros pelo comportamento deles. O ponto de virada acontece quando você percebe que sua empatia não é o problema, é a falta de limites em relação a ela. Jung escreveu: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. O vampiro te irritava porque ele refletia seu eu abandonado, a parte de você que você sacrificou para mantê-lo feliz. Quarta etapa: o renascimento da Fênix.
Jung acreditava que a individuação, tornar-se quem você realmente é, requer a integração de todos os aspectos da psique, incluindo a sombra. Na quarta etapa, você alcança o que eu chamo de empatia integrada à sombra, compaixão combinada com discernimento, amor combinado com limites. Você emerge da terceira etapa fundamentalmente transformado, não quebrado, mas refinado, não amargo, mas mais sábio. Você desenvolveu o que Jung chamou de consciência diferenciada, a capacidade de sentir as emoções das outras pessoas sem absorvê-las como suas. E essa virada é mais de fato todos os ataques consequentes em haver tudo intensamente contra você mesmo e contra o vampiro, é que você aceita que a pressão antes depende da verdade mais lógico. Então, será que o processo individuação servou integrar-se e se tornar alguém mais? Existem vários desenvolvimentos psicológicos a partir desse daí, certo, e sua vitalidade é simplesmente restaurada. Primeiro, você desenvolve o que Jung chamou de função transcendente, a capacidade de manter os opostos unidos em uma tensão criativa. Você pode ser compassivo e ilimitado ao mesmo tempo, aberto e protetor, confiante e perspicaz. Isso não é uma contradição, mas sim maturidade psicológica. Segundo, você aprende a reconhecer o que Jung chamou de constelação narcísica nos outros. Você consegue identificar os sinais precocemente. Charme excessivo, histórias que inspiram pena, testes de limites, reforço intermitente. Sua empatia se torna um radar para a autenticidade, em vez de um sinal para predadores. Terceiro, você desenvolve o que eu chamo de empatia consciente. Em vez de absorver automaticamente as emoções de outras pessoas, você escolhe quando se conectar com elas e quando manter seus próprios limites energéticos. Jung chamou isso de a arte do relacionamento consciente. Os padrões relacionais que emergem no quarto estágio são completamente diferentes. Você atrai pessoas que apreciam sua profundidade sem se aproveitarem dela, que conseguem se conectar com sua intensidade emocional sem se sentirem sobrecarregadas, que respeitam seus limites, porque elas mesmas têm limites saudáveis. Jung acreditava que a transformação individual gera mudanças coletivas. Quando os empáticos completam essa jornada de 4 etapas, tornam-se modelos para os outros. O empático curado cria um poderoso efeito cascata. Você se torna a prova viva de que pessoas sensíveis não precisam ser vítimas. Você mostra aos outros que empatia pode coexistir com força, que compaixão não exige autossacrifício e que a cura é possível mesmo após o pior abuso psicológico. Outros empáticos observam sua transformação e pensam, se eles conseguiram, talvez eu também consiga. Você se torna o que Jung chamou de curador ferido, alguém que transforma sua própria dor em sabedoria e a usa para ajudar os outros a se curarem. Mas talvez o mais importante seja que sua transformação altera a cadeia de suprimentos dos vampiros emocionais. Cada empático que completa essa jornada é uma fonte de energia a menos para os predadores. Cada limite que você estabelece torna mais difícil para os vampiros emocionais encontrarem vítimas fáceis. Jung escreveu: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Quando os empáticos reivindicam esse privilégio, eles não apenas se salvam, eles contribuem para a cura da sombra coletiva. Jung compreendeu que o abuso narcísico não é aleatório. Ele desempenha uma função psicológica para ambas as partes. O vampiro evita a própria sombra, projetando-la no empata. O empata evita o próprio poder, permanecendo numa mentalidade de vítima. Mas eis a profunda verdade que Jung descobriu. O relacionamento abusivo é um reflexo distorcido da individuação. Ambas as pessoas buscam a plenitude, mas a fazem através do outro e não através do próprio trabalho interior. O vampiro busca a plenitude consumindo a força vital dos outros. O empata busca a plenitude curando as feridas dos outros. Ambas as abordagens falham, porque a plenitude só pode vir de dentro. Quando o empata completa a jornada de 4 etapas, ele rompe esse contrato inconsciente. Ele para de tentar curar os outros e começa a curar-se a si mesmo. Ele para de entregar seu poder e começa a reivindicar sua soberania. E isto é o que Jung queria dizer com individuação, alcançar a unidade interior.
não a perfeição, mas a plenitude. Com feridas, mas não definido por elas. Você não carece de empatia, mas também não é dominado por ela. Jung acreditava que pessoas empáticas desempenham uma função evolutiva na consciência humana. Você não é simplesmente uma pessoa sensível, você é o que eu chamo de acelerador da consciência. Sua capacidade de sentir profundamente, perceber autenticamente e amar incondicionalmente impulsiona a espécie em direção a uma maior inteligência emocional e consciência espiritual. Mas esse dom vem com uma grande responsabilidade. Você deve aprender a usar sua empatia conscientemente e não apenas reativamente. Você precisa desenvolver o discernimento para saber quando sua sensibilidade contribui para a sua evolução e quando fomenta disfunções. O caminho de 4 etapas não se trata apenas de cura pessoal, é uma preparação para o seu propósito maior. Jung escreveu: sua visão se torna clara quando você olha para o seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Empatas despertos tornam-se agentes de transformação coletiva. Você está aqui para ser um exemplo de empatia saudável, para demonstrar que a sensibilidade é força, não fraqueza, que o amor pode ter limites, que a compaixão pode ter fronteiras, que dar pode ser consciente em vez de compulsivo. É isto que quero que você entenda. Se você é uma pessoa empática que sofreu abusos nas mãos de vampiros energéticos, você não está quebrada. Você não é hipersensível. Você não tem falhas fundamentais. Você é uma consciência altamente evoluída, passando por uma experiência muito humana que é aprender a proteger seus dons. Os 4 estágios não são uma punição, mas uma preparação. Cada estágio ensina algo essencial sobre você, sobre os outros e sobre a natureza de relacionamentos saudáveis. O primeiro estágio ensina sobre o seu magnetismo, o segundo sobre os seus limites, o terceiro sobre a sua força, o quarto sobre a sua soberania. Jung dedicou toda a sua carreira ao estudo do processo de alcançar a plenitude e descobriu que ele sempre exige confrontar a sombra, tanto a sua quanto dos outros. O vampiro foi o seu professor nesse processo, mesmo que nenhum de vocês tenha compreendido isso na época. Se você se reconhece nesses estágios, saiba que você está exatamente onde deveria estar. Confie no processo, confie na sua intuição, confie que a sua empatia, devidamente desenvolvida, se tornará sua maior força. Carl Jung descobriu que as pessoas empáticas que sobrevivem a abusos passam por 4 estágios distintos. Estágio 1, armadilha luminosa, onde seus dons atraem predadores. Estágio 2, extração da alma, onde eles tentam consumir sua essência. Estágio 3, a noite escura, onde tudo desmorona para que você possa se reconstruir adequadamente. Estágio 4, o renascimento da fênix, onde você se torna indestrutível. O vampiro lhe ensinou a lição mais importante da sua vida, que sua empatia é sagrada e deve ser protegida. Ele o forçou a desenvolver os limites e o discernimento, que agora o tornam imune à manipulação. O presente de Jung para todo empata é esta compreensão. A individuação, tornar-se quem você realmente é, não é apenas possível após um abuso. Esse é precisamente o ponto. Você não embarcou neste panel para permanecer uma vítima. Você o embarcou para se tornar um criador consciente da sua realidade. Sua jornada através desses 4 estágios não se trata apenas de cura pessoal. É uma preparação para o seu papel como um empata curado em um mundo que precisa desesperadamente dos seus dons. Protegido, consciente e plenamente empoderado. Obrigado por se juntar a mim neste caminho de compreensão. Nos vemos na próxima dimensão da cura. Se este vídeo te ajudou a se sentir menos sozinho, por favor curta. Conte-me nos comentários em que etapa você está. 1, 2, 3 ou 4. Quero saber em que ponto da sua jornada você se encontra. Inscreva-se se quiser transformar sua sensibilidade em uma grande força. Desejo tudo de bom na sua busca pela verdadeira realização. Nos vemos na próxima etapa da cura. Até logo!